Fala pessoal, nosso símbolo está pronto, então agora está na hora da gente finalizar a nossa logo, né? Incorporando cores e trazendo a tipografia justamente com a palavra Jaipur. Bom, para trazer cores para uma marca, para uma logo, interessante é que mais uma vez você vá atrás de referências, né? E entenda, como sempre, o universo no qual a sua logo vai estar inserida, tá? E aí, pessoal, o que é mais representativo da culinária indiana do que os próprios pratos indianos, né? Então, eu fui mais uma vez na internet, no Pinterest e pesquisei imagens da culinária indiana para entender qual é justamente a paleta de cores predominante nos pratos desse país, tá? Eu escolhi, tá, imagens que fossem o mais representativas possíveis, que tivessem a maior variedade possível de pratos para justamente extrair cores, tá? Lembrando que para trazer uma imagem aqui para dentro do Illustrator é muito simples, a gente pode vir no atalho Ctrl Shift P, tá? Ele vai abrir uma janelinha para a gente escolhe a imagem, ou a gente vem aqui em File, Place, beleza? Bom, trouxe a imagem, agora vou selecionar as cores. Para selecionar as cores também é muito fácil, você pode criar uma forma geométrica aqui, por exemplo, com a ferramenta retângulo, tá? Segurei o Shift, fiz um quadrado e aí digamos que eu queira que esse quadrado, que está com esse preenchimento meio escuro, esse marrom aqui, ele fique, sei lá, com a cor desse amarelo desse prato. Eu vou selecionar a ferramenta conta-gotas, eyedropper, tá? Que é esse símbolozinho aqui, tecla I é o atalho dela, simples, cliquei, selecionei. Vou selecionar outra cor agora, cliquei sobre esse quadrado, segurei o Alt, arrastei para o lado, vou selecionar agora outra cor. E por aí vai, você vai selecionando as cores que forem mais interessantes, que forem mais representativas. E para isso, você pode, por exemplo, dar um zoom out, olhar essa imagem de longe e ver assim, pô, o que chama mais atenção aqui? Quais são as cores mais dominantes? Estou sentindo que é o amarelo e os tons de laranja, né, de vermelho. Então, beleza. Vou apagar essas duas que eu selecionei aqui. Eu fiz uma pré-seleção inicial nessas duas barras aqui de quadradinhos com 14 cores. Só que 14 cores é muita coisa. Você não vai trabalhar com uma identidade de 14 cores porque ela não vai ser uma identidade, né? Vai ser um arco-íris. E aí vai ficar um pouco confuso das pessoas reconhecerem a sua marca, né? Sua marca tem que ter logo uma presença com 14 cores. Isso fica difícil. Então, eu recomendo você diminuir essa amostra, tá? E depois talvez diminuir mais ainda. Então, dessas 14, eu escolhi 7. E eu utilizei uma lógica, aí a lógica vai ficar a seu critério, de cores complementares. Por quê? Porque eu notei que temos o amarelo e temos o vermelho. E elas são cores próximas, né, no espectro de cores. Elas não são cores opostas, tipo amarelo e azul. Então, dessas 14, eu selecionei 7 que fossem próximas, tá? Que são essas 7 aqui. Caso você tenha alguma dificuldade de ter esse entendimento, ou mesmo de abrir a sua cabeça para enxergar novas cores, você pode utilizar um recurso da Adobe muito interessante na internet, que é o Adobe Color, tá? Que antes era conhecido como Adobe Cooler, que é esse site aqui, é color.adobe.com. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, pessoal, o Adobe vai te dar 5 amostras de cores baseado numa lógica que você vai determinar aqui. Como eu falei, a que eu utilizei é justamente essa, a análoga. Então, a partir de uma amostra central, essa aqui que tem um pequeno triângulozinho, você vai andando com ele, ó, pelo círculo de cores, e ele vai te dando cores próximas, tá vendo? Quando ele estava lá no amarelo, agora eu estou aqui no azul, ele vai mostrando que os verdes estão próximos e tal, e você pode, inclusive, ó, andar aqui para dentro e trabalhar com diferentes saturações, enfim. Fica a seu critério a forma que você vai utilizar isso. Você pode escolher, por exemplo, cores complementares, ou seja, aquelas que estão opostas no espectro. Então, ó, cliquei aqui em complementar, ó, como eu falei para vocês, azul e amarelo são opostas. O importante é que você tenha critério na sua escolha, que ela não seja aleatória, que tenha, né, argumentação para aquilo que você está fazendo e que fique visualmente agradável. Às vezes as cores complementares, por exemplo, aqui, ó, vermelho e verde. Repare nessa transição entre as duas aqui, como às vezes dói os olhos. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Para quando você trabalhar, se você trabalhar com cores complementares, utilizar elas com cautela, beleza? Então, definir essas 7 aqui. E aí, agora, dentro do próprio Illustrator, você pode criar uma biblioteca com essas cores. Para você não precisar, toda hora que for criar um elemento ou definir a cor de um elemento, ter que vir num desses quadradinhos e selecionar a cor deles. Para criar uma biblioteca, muito simples. Caso você não esteja com ela aberta aqui no seu painel do lado direito, você pode vir aqui em um window, tá? E clicar em Libraries. A minha aqui já está ticada, né? Já está com esse Vzinho porque eu já estou com ela aberta. Beleza. Aí você vem aqui nessa setinha, onde tem sua biblioteca, e vai justamente criar uma biblioteca nova. Create New Library. Beleza. Vou chamar ela de Jaipur. Enter, Create. Create.
criei a biblioteca. E aí eu venho nas amostras e justamente vou adicionando elas à minha biblioteca. Venho nesse maisinho aqui embaixo, tá? De Add Content, adicionar conteúdo, e aí só selecionar essa opção Fill Color, né? Cor de preenchimento. Vou fazendo isso uma por uma. E aí toda vez que eu trabalhar com um elemento desenhado, criado, né, aqui dentro do Illustrator, é só eu selecionar uma dessas cores, né? Então, digamos que eu vá de novo criar aqui agora, sei lá, um retângulo. Veio com esse marrom, que foi o último, se eu clicar aqui no amarelo, ó, já troca automaticamente, beleza? E aí, processo de escolha das cores, eu tentei tanto fazer três cores diferentes quanto a mesma base, digamos assim, né? O amarelo ou o vermelho, e aí variando tanto a iluminação das cores quanto a saturação, né? Ter uma mais saturada, uma menos saturada e ver como a logo se comportava. Essa primeira versão aqui com símbolo, né, em amarelo, eu achei que ficou um pouco apagado, né, sobre o fundo branco, não gostei tanto, aí depois fui trabalhando com um símbolo no vermelho, depois o que eu falei para vocês de um motivo principal com variações. E por último, eu cheguei a esse resultado aqui que eu achei que foi o mais interessante, o símbolo vermelho. O vermelho é uma cor quente, né? É uma cor que é muito utilizada por restaurantes. Vou até deixar no material complementar um materialzinho sobre o que as cores significam. Claro, isso não é absoluto, mas é só alguns padrões, alguns estereótipos. Depois, um vermelho um pouco mais forte, um pouco mais escuro, né, para dar também a sensação de que está por trás, e depois o amarelo, que contribui para aquela noção de cores complementares que eu falei para vocês. Beleza, cheguei nessa cor, precisava agora fazer a tipografia. E aí a tipografia também tem vários critérios que você pode utilizar, e é importante que você tenha um para dar mais força à sua escolha ao seu trabalho, tá? Você pode, por exemplo, querer um tipo mais forte, mais presente, um tipo mais discreto, um tipo serifado, um tipo sem serifa. Enfim, existem vários atributos que você pode trabalhar em cima. E eu quis que a minha tipografia fosse serifada, porque a tipografia, né, serifada, ela traz um pouquinho do resquício de um material feito à mão, com trabalho manual. E como a culinária não é nada mais do que um trabalho manual, né, eu quis incorporar um pouco dessa sensação à minha logo. Fui experimentando tipos diferentes, eles com primeira maiúscula e as outras minúsculas, com todas as letras maiúsculas. Tentei umas sem serifa também, menos presentes, tipos mais light, né? Lembrando que quando você seleciona um tipo aqui no Illustrator, ele pode ter mais de um estilo, tá? Por exemplo, esse aqui é o black, mas eu poderia escolher o bold, o regular. É interessante você variar isso. Inclusive, também tem um site muito legal chamado Font Squirrel, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, que tem vários tipos de graça que você pode baixar, experimentar, ver como eles se comportam na sua tipografia. E aí ele tem classificações de fonte aqui, ó, sem serifa, com serifa, display, hand draw, né, feito à mão, enfim, você pode conhecer muita coisa aqui nesse site, tá? Aí fui escolhendo, experimentando tipos diferentes até que eu cheguei num resultado final, que é esse tipo aqui, chamado Adobe Caslon Pro. E eu achei esse mais interessante porque o J, repare bem, ele tem aquela serifazinha redonda, né, que a gente simulou na nossa forma, e ele desce mais do que as outras letras, mesmo todas estando maiúsculas. Eu acho que chamou atenção para o J e ficou um resultado visualmente harmonioso. E aí fui experimentando maneiras de alinhamento e de tamanho da palavra, né? Lembrando que o alinhamento você pode trabalhar ele, por exemplo, seleciona as formas, né? Shift, você seleciona clica na primeira, segura o Shift, clica na segunda, ou seleciona as duas de uma vez, né? E aqui em cima você pode trabalhar parâmetros de alinhamento, como por exemplo, alinhar verticalmente, né? Alinhar no centro, alinhar por baixo, enfim, fui trabalhando essas diferentes formas de alinhamento aqui, até que eu cheguei num resultado mais interessante, que é este aqui. E por que este resultado? Porque eu preciso ter uma versão horizontal e vertical da marca. Quando a gente for mostrar as aplicações disso em peças, a gente vai entender de forma mais concreta, mas às vezes, dependendo da aplicação, a logo não entra muito bem numa orientação mais horizontalizada, ela precisa estar mais verticalizada. Então, criei as duas, lembrando de dar uma diferença, né? De deixar bem óbvio o que é a versão horizontal e a versão vertical. Então, se você deixa a versão, sei lá, horizontal assim, ela fica muito próxima da vertical, né? Você não tem uma diferença muito grande. Então,
criei as duas e depois experimentei ela toda em preto para ver como é que ficava o resultado monocromático. O interessante do monocromático, pessoal, é que você consegue aplicar a logo em qualquer cor. Eu utilizei o preto aqui, mas se você quiser, ó, simplesmente a gente pode colocar no vermelho, no amarelo. É interessante que a sua logo tenha essa versatilidade, porque você não sabe se a aplicação vai ser sempre dessa cor, né? Você vai criar o material, mas vai que daqui para frente outro profissional vai manipular ela e vai querer e vai precisar utilizar ela toda em branco, né? Numa embalagem, uma toda em preto. E a gente vai ver isso também no nosso material de simulação, beleza, pessoal? Então, com isso, finalizamos a nossa logo, né, na sua versão monocromática e na sua versão colorida. Trouxemos tipografia, trouxemos cores, lembrando de sempre fazer as suas escolhas com critério, com base delas não serem aleatórias, para ser sempre um argumento de força do seu trabalho. E agora, para frente, a gente vai simular, né, aplicações dessa logo em peças de restaurante, beleza?